você? Joia. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Tá bom. Bom dia, Nos Sabrina. meus ouvidos. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Bom dia, Cidinha, digníssima esposa. Já aí, ó. Olha, Essa. bom dia. Bom dia, Mônica. Como estamos? Como vocês estão? Verificando, verificando o sentir, os sentidos, as emoções. Bom dia, Eliana. Bom dia, Sônia. E aí, Eduardo? Como foi? Pois é, né? Ó, sua esposa falou que tá bem lavando roupa. Olha, essa é a vida real do casal. Dias, bom dia. Então, vamos lá? Vamos lá, né? Coloquei o título aí do nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre culpa e responsabilidade. Eu queria alongar um pouquinho o título, né? Porque a culpa e a responsabilidade, geralmente, elas são invocadas a partir do erro, né? Justamente. Mas está tudo bem. Deixa o erro por nossa conta, né? Bom dia, Fran. Bom dia, Érica. Bom dia, Arthur. Sejam bem-vindos. Então, quem nunca errou, né, Eduardo? Quem nunca errou, que jogue a primeira pedra. Você passou na minha frente. Eu ia falar. Quem nunca É, errou a pedra? é, Quem se sentiu culpado, né? Atire a primeira pedra. Quem nunca se sentiu é. responsabilizado por algo, né? Atire a primeira pedra. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca se sentiu julgado por um erro? Quem nunca se sentiu condenado por um erro, né? Quem, É, quem nunca sentiu medo de ser julgado, né? Porque o erro ele gera esse medo, né? O medo do julgamento, aí eu me escondo, né? e tem a questão que às vezes a gente vai aprendendo a fazer isso de uma forma tão natural também, né? A partir do que fizeram com a gente, Sim, e de repente a gente se coloca no lugar de quem está fazendo da mesma forma, sim, sim, sim. né? É. E, Eu, antes de ser psicólogo, eu sou professor, né? Sou pedagogo, e eu sempre tive, eu acho que uma coisa de todos os alunos, né? Para que fazer prova? para que fazer? E para que fazer Pra quê? prova? E o peso de uma prova, né? E na verdade, muitas vezes a dificuldade que a gente tem com relação à prova é tentar medir o aprendido a partir do erro. E Aham. quando eu era aluno, eu ficava me perguntando, mas só que quando eu me tornei professor, eu tive que entrar nesse sistema também. Uhum. E aí eu falava, e agora, e Eduardo? Agora é a sua vez de fazer diferente. É. Como que você vai fazer a diferença? E aí a gente tem que rever as estruturas da gente, porque a gente vive num sistema, a gente vive numa cultura. E eu fui percebendo, nas minhas primeiras experiências, que os alunos também, eles queriam ser testados. Na hora que eu dava uma atividade, primeira pergunta, vale quanto? Né? Se eu falasse, não, gente, vamos só fazer. Ah, não. Então, quando a gente coloca E essa o possibilidade interesse, do. Oi?
Perdi o interesse, né? Perdi o interesse. E acaba que nesse mesmo momento que ele fala vale quanto, ou ele perde interesse, ele não compreende que ali é uma régua que vai medi-lo. E muitas vezes passa pelo erro e pelo acerto. Sim. Né? E às vezes isso, a gente traz isso para a vida da gente também. A gente fica sempre fazendo as coisas olhando para a régua que está no olho do outro. Sim. Se eu me encaixo, parece que está certo. Se eu não me encaixo, parece que está errado. E assim a gente vai reproduzindo esse jeito de existir. E é uma régua, né, Eduardo? A régua do outro é uma régua invisível, né? Eu não vejo essa É, régua. Imagino ela, né? E aí já visita rapidinho aquele medo imaginário de semana passada, né? Eu imagino, eu imagino que estou sendo julgado, eu imagino que estou sendo criticado, né? E aí olha para onde essa imaginação me leva, né? Essa régua imaginária. Eu não tenho acesso. E para que eu vou querer ter acesso também a esse tipo de coisa, né? é, Para nós, para que eu vou ter acesso? É do outro, né? É do outro. E eu tenho a minha também. Então, tipo assim, por que eu vou querer ter acesso à sua régua se eu tenho a minha? verdade. Né? Controlar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando sobre mim? Não tem. Consigo fazer isso com a minha régua, né? Olha que interessante, né? Quando eu quero É, fazer com o outro, eu posso fazer com a minha. é. Eu gosto de dar um exemplo a respeito disso, assim. Imagina uma piscina com 1.000 metros de extensão. E aí duas crianças vão pular nessa piscina e para ver até onde cada uma vai. Dois irmãos, por exemplo. Uhum. E aí um conseguiu atravessar 1.000 metros e o outro atravessou 250 metros. Aí eu pergunto assim, quem nadou mais? Geralmente as pessoas falam, é aquele que nadou 1.000 metros. E eu respondo, não, os dois nadaram muito, porque os dois nadaram aquilo que eles deram conta. E é nessa hora que a gente usa essa régua externa que a gente pode impor ao outro o sentimento da culpa. Quando a gente fala assim, nossa, mas você também tinha que ter nadado os 1.000 metros. Nossa, o seu irmão fez. Nossa, seu primo conseguiu. Nossa, sabe aquele seu coleguinha? Então, olha que a gente vai desconsiderando o que o outro foi capaz de fazer, o que estava dentro do limite dele, e a gente ignora. Por quê? Porque eu já tenho uma régua do que é o correto, do que seria o aceitável. E às vezes, com esse sentimento que vai brotando essa culpa, a gente vai ensinando para o outro que o que eu sinto não vale. Vale o que o outro sente por mim. Então eu fico o tempo todo buscando o quê? Essa aprovação do outro. Eu fico o tempo todo buscando esse olhar do outro. E eu vou negligenciando a minha própria vida, as minhas condições, as minhas possibilidades. Sim, eu fiz uma analogia dessas esses dias para trás, bem, 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 bem igual a que você fez aí da piscina. Você já percebeu que nas Olimpíadas, ou em qualquer disputa esportiva, no atletismo, ninguém olha para o último lugar, só do quarto para frente, ali que tem aquela disputa para quem vai chegar primeiro e tal. Eu falo do atletismo e posso pensar também até na natação, porque são eliminatórias, né? Aqueles atletas que estão ali na prova final, eles passaram por várias eliminatórias para estarem ali. Ou seja, cada um daqueles dali foi primeiro e segundo de cada eliminatória.
Até o último. Justo. Por último, ele foi o primeiro ou o segundo de uma eliminatória para ele estar ali. Ou seja, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. E antes disso, Foi. teve uma eliminatória muito maior para ele chegar naquela prova, para ele estar ali, né? E ninguém olha para eles. E ninguém os considera, né? Olha o tanto que eles fizeram, né? Para simplesmente estarem ali. Quando você fala, por exemplo, da criança, né? Na piscina, só a coragem, né? De chegar ali e falar assim, eu vou disputar contigo. Eu vou entrar. Justamente. Eu vou entrar, né? Eu não entraria. Eu não entraria. Eu nem entraria É. naquela época, tá? Hoje eu já entro. Eu nem entraria. Olha, ele já entrou, ele já se dispôs a passar por isso, né? E aí é onde a gente aprende, né? Pegando, né, o seu exemplo das crianças, onde a gente aprende desde pequenininho a desconsiderar os meus passos, né? O que eu já fiz para chegar onde eu É, cheguei. E e vou. Ah, eu acho interessante é isso. Quando você falou das Olimpíadas, eu tenho uma outra questão também, que eu penso assim, principalmente no atletismo também, como você citou. Já reparou que todo mundo entra com a nota máxima? sim, Todo mundo entra com a nota máxima. E o movimento da prova quase que é o que se repete na nossa vida. A gente vai perdendo essa nota, né? sim, A partir do jeito que o outro me olha. Então, muitas vezes, a gente precisa perceber isso, assim. O primeiro olhar para mim precisa ser o meu. precisa ser o Quando meu. eu olhar para o outro, antes de dar conta da forma que ele me olha, eu preciso me perceber no olhar desse outro, para que eu veja esse sentido, porque se for para eu ser o outro, eu vou abrindo mão de mim mesmo, daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu posso fazer, do limite, do limite que eu posso alcançar, inclusive, Sim. né? Ficar entregando sempre isso na mão do outro é muito perigoso, embora às vezes nos coloca num lugar desconfortável também. Ah, mas não é. Ah, mas não. A responsabilidade última é sempre do próprio sujeito. O outro pode olhar para mim, mas decidir como que esse olhar me invade, sou eu que vou decidir. Sim. E tirando desse momento que nós estamos aqui, que eu falo para você, quando eu converso contigo, eu te vejo e me vejo também. Então, eu tenho noção de como eu estou te vendo, em questão de expressão Sim, facial, né? Tirando esse momento aqui, né, que depois é um link que a gente pode abrir, né? Que esse espaço de se ver quando eu vejo o outro veio com a mídia, né? Com as redes sociais, as chamadas de vídeo e tudo mais. Mas, enfim. Tirando esse momento aqui, todas as vezes que eu estou diante do outro, que eu estou falando com ele, eu não me vejo, eu só vejo ele. Eu não tenho um ponto de vista de mim, em questão de expressão facial, de qual olhar que eu estou lançando para ele, né? De como está de como tá a minha expressão. E ainda assim, quando ele fala para mim, né? Quando você fala dessa questão de ser invadido, qual a cara que eu faço, né? Vamos pôr assim no popular, né? Quando eu recebo esse olhar, né? Quando eu lanço um olhar. Porque quando eu lanço um olhar para você, eu não tenho, né, essa percepção de do que eu estou te dando. Né? Se eu não tiver com isso aqui dentro, se eu não tiver com isso aqui dentro resolvido, entendido e compreendido, né, que tipo de olhar que eu estou lançando para o outro, né? E claro, é, né, como eu recebo também o que vem, né?
Aí, quando você fala desse como receber o que vem, é que eu acho interessante. A minha responsabilidade de querer encarar o que o outro, como o outro olha para mim. Porque às vezes a gente também é fato, né? Nós todos que estamos aqui, nessa live, nesse momento, os outros que irão assistir, o tempo todo nós estamos em contato com o outro. Até porque se eu não perceber esse outro, eu estou numa atitude de indiferença com relação a esse outro. Mas ter essa coragem de olhar para dentro de si próprio e conversar com o eu que sou eu e com esse eu que o outro apresenta de mim, também é muito importante. Né? Criança, né? Adolescente. Ah, ele me chamou de feio. Mas você é feio? Não. Então por que você está chorando? Entende? É a gente dar conta disso que chega no nosso ouvido. Falando nisso, eu lembrei do Leandro Carnal, em homenagem a ele, né? Ele disse que Ficou uma vez ótimo. estava no semáforo, ficou ótimo, careca de saber. Ele Ficou falou que muito bom. um motoqueiro no sinal chamou ele de careca. Falou assim, ô careca! Ele parou, olhou, pensou. Ah, mas ele falou uma verdade. Eu sou careca. Então ele não Sim. precisava brigar com o rapaz, xingar o rapaz. Mas ele disse assim, e se ele tivesse me chamado de cabeludo? Ô, seu cabeludo! Ele falou uma mentira. Então, quem tem que se haver com o que chega a cada um de nós somos nós mesmos. Mas às vezes a gente quer ser mais reativo do que reflexivo. Aí a gente já abre a buzina, já sai do carro, já vai em cima do motoqueiro, a gente já taca uma pedra. Ou seja, a gente já assume a fala do outro como verdade para nós. E essa Sim. fala, ela pode até conter alguma verdade, mas ela tem que passar pela minha reflexão. O erro e o acerto acontecem nisso. Quantas coisas no passado, quantas teorias foram tidas como equivocadas, como erradas, e hoje elas estão aí como verdades para nós. E o contrário Sim. também. Então, assim, mas essa necessidade, Rose, a gente ter razão, estar certo o tempo todo, talvez é isso que faz a gente ficar nesse lugar de querer sempre atingir a meta, atender a demanda, e para a gente não se haver com essa possibilidade do limite. Né? Nós somos seres limitados e a nossa limitação ela é bonita, porque ela nos coloca para frente para a possibilidade. A nossa limitação é uma chance, né, que a gente não quer usar. Com certeza. Uma chance, né? E quando você fala do erro, vou voltar um pouquinho no erro para explorar um pouquinho essa questão da culpa e da responsabilidade com mais tempo. O erro, nós até conversamos uma vez sobre isso pessoalmente. O erro, num primeiro momento, tanto quando eu falo do erro, né, e aí dentro desse contexto que você está falando, né, particular, porque primeiro tem que acontecer comigo, primeiro tem que acontecer dentro de mim, ele no primeiro momento, ele precisa ser acolhido para ser reconhecido, porque se você não acolher ele, você não o reconhece como erro. E aí, quando você vai tentar corrigir, né, ou tentar gerar um espaço de correção para uma coisa que não é reconhecida, você não anda. Entende? E reconhecer um erro é muito desafiador, né? Reconhecer que eu errei, reconhecer que fui eu que errei. E errei com quem? Comigo, ou com o outro, ou em alguma situação. Não sei, não vamos especificar o erro, vamos colocar ele no geral. O erro em si, ele, num primeiro momento, ele precisa de acolhimento para ser reconhecido.
porque senão ele não alcança esse espaço de correção, sabe? Vamos dar um exemplo aqui, eu acho que tem muitas mães aí, elas podem nos ajudar. Por exemplo, quando a criança erra. Quando a criança erra, a mãe logo já cobra, sabe? Ela não dá espaço de acolhida para a criança reconhecer que errou e falar assim, foi eu mesmo, mamãe. Ela, no primeiro momento, ela ganha espaço para quê? Para negar. Por quê? Porque ela está com medo de ser julgada. Acontece muito, né? Quando a criança erra, a mãe, num primeiro momento, ela já... Sabe aquelas coisinhas assim que acontece geralmente na cozinha, né? Que derramam uma comida, que estraga alguma coisa. Ela já vem como o cara no trânsito, né? Soltando a buzina na cabeça da criança, né? Olha o que você fez e pá, 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 pá. A criança, ela é reativa, como você disse, ela vai querer se esconder, né? Por quê? Porque faltou esse espaço de acolhimento. É onde acontece tudo, né? Na infância, né? As coisas que vão acontecendo na infância depois vêm alcançando a gente na vida adulta, né? Porque conhecer, né? O aprender a reconhecer o erro, ele tem um grande espaço de aprendizado aí na nossa. Né, mães? Tem mães aí que pode concordar comigo, discordar? O erro associado ao castigo, exatamente, Sônia, é isso mesmo. O medo, né? Aí a criança tem o medo de ser castigada, né? No primeiro momento, exatamente. Mas é interessante isso, porque é a diferença entre a correção e o julgamento. Uhum. Correção, corrigir, não tem como fim castigar. A correção tem acolher, refletir, assumir aquele erro. Então, quando eu estou no lugar da correção, é a possibilidade de maturidade. Mas muitas vezes, como você disse, às vezes a gente se coloca no lugar de julgamento. E todo julgamento já implica num castigo. Quando você está julgando, o outro já se torna réu. E já está naturalizado que vai haver uma sentença. E a sentença é um castigo. E aí, eu gosto muito de lembrar, quando a gente fala dessa questão da correção, do Zaqueu. Eu sempre falo do Zaqueu, às vezes eu até falei dele semana passada, mas quando Zaqueu virou febre a música, né? Entra na minha casa. E às vezes Virou a gente canta. Pois é, virou até pagode. Às vezes a gente canta e não reflete, né? Sim. Mas quando Zaqueu leva Jesus para a casa dele, ele já sabia que a fria que ele estava entrando. Por quê? Jesus tinha uma coisa muito interessante. Jesus só corrigia, ele não julgava. E o movimento da correção é do próprio sujeito que se coloca no lugar de quem errou. Esse que é o movimento bonito. Sim. E no final do jantar, eu fico imaginando, olha só, Zaqueu recebe Jesus, vai preparar um jantar para Jesus. E como dizia o Padre Léo, né, receber Jesus não era moleza, porque ele não andava sozinho, ele andava com no mínimo 12. Né? Então tinha no mínimo mais 12 pessoas, então não era um jantarzinho. Ele come ali com a turma e no finalzinho Zaqueu fala: Senhor, olha o que ele disse, se é que eu roubei alguém, e ele sempre roubava, se é que eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha que movimento interessante. Ele está ensinando ali que, de fato, reconhecer os nossos erros nem sempre é fácil. Se é que eu te ofendi, se é que eu fiz mal, porém, tem uma vírgula. Me desculpa. Eu vou tentar fazer melhor.
Agora, se a postura de Jesus já era assim, ó Zaqueu, desce dessa árvore aí que eu tenho uma conta para resolver com você aqui agora, ô seu ladrão. Tá vendo a diferença? Mas a gente precisa ter esse tempo. Você está falando aí com as mães, e eu estendo. As mães, os professores, os esposos, as esposas, os amigos. Sejamos lentos na correção. Deixe que o É, outro se apresente para afastar a culpa. Porque a pessoa, quando erra, não precisa do outro falar. Ela sabe. E às vezes a gente vem lá né, com a tesourinha bem no lugarzinho da ferida e invade aquela ferida que a pessoa ainda não deu conta de sentir aquela dor. Que a dor é para ela sentir, não é para que o outro provoque mais dor nela. sim. Só para pegar um gancho aí nesse que você trouxe de Zaqueu, isso tudo só aconteceu, tudo isso que você disse aí só aconteceu porque teve um acolhimento, né, Eduardo? Teve um acolhimento. Jesus, ele antes de corrigir, ele acolhe e é julgado por isso, né? E é julgado por isso, né? Aí é um efeito dominó, né? Ele acolhe Zaqueu e é julgado por isso. Não foi acolhido, né? Não foi acolhido por ter, né? Por ter feito o movimento que ele fez com Zaqueu e por tantos outros, né? Aí ele teve o fim que teve, né? Por falta de acolhimento, por ter acolhido. Olha que loucura, né? Como que, né? Para onde que vai essa sequência? Ou seja, esse espaço de acolhida, esse espaço de acolher, esse movimento de acolher que Jesus faz, ele ganha espaço de ensinamento. Ele ganha espaço de saber o que está acontecendo. Porque muitas das vezes eu nem sei o que está acontecendo, porque eu já estou julgando, né? Eu não estou acolhendo. A ideia, a questão que você falou, né? Eu já vou lá enfiar a tesourinha na ferida, não espero. Talvez a pessoa nem sabia, né, o que estava acontecendo. O erro foi numa tentativa de acerto. Mas esse Justamente. passo de tempo, né, que você falou aí, ele não aconteceu. O espaço de tempo, né, o tempo para o outro sentir que errou, né, para o outro perceber que errou, porque ele sabe, como você mesmo disse. Eu acho que sabe, gente. Lógico que eu sei que eu tô careca, você não precisa gritar para mim avisando que eu tô. Seria se você me chamasse de cabeludo, eu já sei, né? O erro é a mesma coisa, né? Eu já sei. Então, Jesus, quando você fala, né, sobre o ensinar, né, o acolher também vem de mãos dadas, né, aí com ele. Antes de ensinar, ele acolhia para ganhar espaço para ensinar, né? Mas tem uma outra questão que eu acho bacana. Quando a gente está falando aqui uma palavra tão bonita que é acolher, é porque às vezes também o erro do outro a gente esquece de perguntar por que, que o erro do outro me incomoda. Sim. Né? Então, assim, às vezes por que, que o erro do outro bate em mim? Às Uhum. vezes o erro do outro me coloca no lugar de inferioridade, me coloca no lugar de impotência ao professor. Não todos, né, gente? Tudo aqui é com as reservadas proporções. Sim. Nossa, mas eu expliquei tão bem, eu dei a aula tão bem, e ele errou. A mãe, nossa, eu falei tanto, ele errou. E assim sucessivamente. Porque às vezes a gente também quer viver em nós essa possibilidade do Superman e da Mulher Maravilha. Mas uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que até os super-heróis têm seus pontos fracos. Todos eles têm. Todo mundo tem. A gente Sim. viver essa possibilidade desse limite para a gente poder dar as mãos,
dar a mão para o outro, para a gente caminhar junto com o outro. Imagina, vocês aqui, nós que estamos participando desse momento. Eu vou te colocar agora numa sala só de pessoas perfeitas, só de pessoas que não erram. Como que você se sentiria? Entende? Então é isso que a gente às vezes precisa pensar também. Porque quando a gente olha para o erro do outro, ele errou naquele momento. Talvez ele errou aquela questão. Mas e os meus também? Eu preciso olhar para mim, para encontrar comigo mesmo e perceber quando eu erro, como que eu gostaria de ser acolhido, como que eu gostaria de ser perdoado, como que eu gostaria de ser julgado. Será que é dessa mesma forma que eu ofereço quando é a minha vez de ponderar com o outro? Eu não sou o meu erro, né? Eu não sou o meu erro. Eu não sou Eu o meu gosto erro. sempre de dizer que eu sou possibilidade. É. Eu não O sou ser o meu erro. humano é o ser de possibilidade. E a partir, né, essas duas palavrinhas já saíram aí várias vezes, né? A partir do erro, né, que nós estamos refletindo sobre ele, vem a dona culpa, né? É, Eu falo que culpa é aquela nuvenzinha escura que fica rodeando, doida para baixar. Que na hora que ela faz isso aqui, ó, tirar ela é complicado. Ela fica aqui, ó, esperando. E, e nós estamos vivendo um momento que eu tenho ouvido muito, né, de pandemia, e que a gente vê muitas pessoas se cuidando, muitas pessoas né, fazendo a sua parte, ficando quietinha e tal, e aí às vezes é contaminado por alguém que saía muito, que não tinha o mesmo pensamento. Tenho ouvido muito isso. Ah, foi culpa de fulano, ah, foi culpa de não sei quem. Olha que loucura, né, gente? Uma coisa que tá aí, que tá possível para qualquer um, a qualquer momento. Nós já acredito que todo mundo já percebeu isso, né? Que é uma coisa que o vírus ele não escolhe, né? Ah, hoje eu vou pegar o Eduardo. Mas eu não vou pegar a mulher dele que está dentro de casa, que está ali com ele o tempo todo, não. Eu vou contaminar o vizinho. Amanhã eu vou pegar o fulaninho lá da padaria. Né? Não, dá para todo mundo, né? E aí, quando a gente entra, né, nessa onda de culpabilizar, de culpar, de buscar alguém para assumir isso, né? É tão perigoso porque depois isso fica um peso tão grande, né, Eduardo? A culpa ela tem um peso tão grande. E como que eu vou ficar arrastando isso depois? Né? Para onde que eu vou arrastando essa pedra amarrada, né? Na minha canela, né? Ela cai aqui, ó, e depois ela vira um peso que você tem que ficar arrastando, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com ela, com a dona culpa. E a culpa ela pede perdão, né? é. A culpa A culpa pede perdão. para ela ir embora, ela precisa ser perdoada. E não só eu perdoar você, que eu acho que um movimento muito, 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 muito difícil é eu aprender a me perdoar. Eu perdoar a mim. Sim. É como se o princípio do amor é eu dar conta de me amar para amar o outro, a medida do perdão também é essa. Sim. É o quanto que eu dou conta de me perdoar para oferecer, porque ninguém dá o que não tem. Essa frase já está aí batida. Sim. Mas eu fico me perguntando, com relação à culpa, Rosa, também porque quando a culpa é fruto de uma omissão.
Porque Aham. como nós estamos aqui falando do erro, não é que nós estamos dizendo que a gente não considera o erro. Sim, a gente está dizendo que erros acontecem e a gente precisa, antes de julgar, acolher essa pessoa que errou. Mas, muitas vezes também, a gente tem que pensar quando eu sou negligente com a vida. Quando você citou aí, questão ainda da pandemia, hoje nós estamos vivendo realidades de muitas pessoas que são negligentes. E aí a culpa da negligência ela é mais pesada. Porque quando eu falo de um erro, mas a partir da perspectiva de uma tentativa de acertar, é muito diferente de quando eu tinha não a tentativa, mas a possibilidade real do acerto e eu abro mão dela. Sim. Entende? Então, assim, e a negligência é falta de cuidado. É falta de Sim. cuidado com si, com, né, o autocuidado, e com o heterocuidado. É você abrir mão do cuidado com o outro. Então, quer dizer, quando tenhamos consciência das nossas possibilidades, sim, da ajuda que nós podemos fazer, da palavra que nós podemos falar, da forma que nós podemos até corrigir, para a gente não ficar negligente, que a culpa da Hum. negligência ela é pior. Quando a gente vê a atitude dos dois ladrões na cruz, lá vem eu de novo. Quando a gente vê a atitude dos dois ladrões na cruz, a gente vê isso muito claro. Um reconheceu a sua culpa. Nossa, nós fizemos mesmo, a gente merecia estar aqui, a gente não foi legal. Mas ele não. O outro, o que ele fez? Ele não reconheceu, ele foi negligente com a possibilidade de perdão que ele poderia receber ali. Ou Sim. seja, ele quis viver só a possibilidade da culpa. Então, assim, é Sim. muito importante a gente perceber isso também. Quais são as possibilidades que eu tenho de fazer o bem, de acertar, de contribuir, e eu estou negligenciando? Quais são as palavras que eu poderia dizer, os exemplos que eu poderia dar, e eu estou negligenciando? Sim. Aí vem a responsabilidade, né? Perfeitamente. Aí A vem responsabilidade. ela tá embutida aí, né? Ela tá embutida aí no espaço, né? Se eu estou sendo omisso, Não, na responsabilidade não cabe a omissão. é. A Né? responsabilidade ela pede, te convida para a ação, né? Justamente. É Ela te movimento. convida para movimento. A culpa te estagna, né? Segura. Tem menos Te movimento, menos paralisa. paralisa. A culpa é tão Diego, interessante você- que você olha para as pessoas, elas nem disseram nada, mas o olhar do outro, será que ele está sabendo? Será que foi eu mesmo? sim, Entende? Ela é sim, silenciosa, ninguém falou nada. A gente se autoacusa. Por que você está me olhando desse jeito? Você está achando que foi eu? sim. Não, eu nem sabia. Foi eu o quê? Entende? Não, ele já Então, chegou assim, aqui daquele jeito e, né? Real. Sim. Ela não então só precisa como te recua, né? Te recua. Ó, justamente. é, exatamente. Mas é aí que é a nossa tarefa, né, do ser humano. É a gente sempre se manter aberto. Porque o ser humano é abertura. O ser humano é possibilidade de aprendizagem até o último minutinho da sua vida. Então, é muito importante quando a gente vive essas experiências limitantes, nos coloca nesse lugar da culpa, do erro, que a gente perceba que é só um momento, é só uma fase. E quando o outro vem com esse julgamento, como a Cidinha escreveu ali agora, quando o outro vem com aquilo que é dele, é só a voz do outro.
a gente precisa aprender a tratar essa voz do outro, sabe? Uhum. Eu acho, Rose, que até um xingo a gente pode considerar. Até uma opinião que a gente não concorda. Porque quando a gente ignora, você absorve de alguma forma também. Então é melhor não ignorar. É melhor tratar. Tratar em si, para você devolver melhor. E para isso não te paralisar, porque se você fica o dia inteiro assim, por que ele falou isso? Será que eu sou isso mesmo? E a sua vida trava, sua vida para. Não, agora, quando a gente trata isso dentro da gente, a gente considera, aí você recicla, você faz pérolas, você faz arte, que é a parte, né, que você gosta tanto, você vai fazer arte, você vai dar um novo sentido, você vai dar um novo significado. E a pergunta não é bem essa, né, Eduardo? Não é por que que ele falou isso, né? É por que que isso me incomodou tanto, né? Por que que isso causou esse Perfeito. rebote, né? Eu não preciso perguntar para ele, porque ele não vai responder, até porque você pergunta para ele, você faz a pergunta para si, mas na expectativa que ele responda, né? Você tem que perguntar para si, por que É, que isso causou um movimento dentro de mim? E eu falo muito, né, sobre essa instância de manifestação única que nós temos, que é o corpo. Todas as outras instâncias vão se manifestar no meu corpo, né? Então, se você está com algum problema biológico, fisiológico, vai se manifestar no seu corpo. Se você está com um problema emocional, vai se manifestar no seu corpo. Se um problema for espiritual, você vai ter uma manifestação física, né? Dentro de todas as outras crenças aí que você tiver. O espaço de manifestação vai ser no seu. Então, quando alguém fala alguma coisa e que essa coisa te incomoda, o seu corpo vai reagir. Ele vai te avisar que você está incomodado. E é nesse momento, nesse calor emocional, sabe? Esse calor emocional, ele pode ser um taquicardia, ele pode ser uma queimação no rosto, né? Que geralmente acontece quando a gente se sente envergonhado ou exposto, né? Dá uma queimação no rosto, uma queimação no estômago, uma tremedeira, a sudorese. Olha o seu corpo, tantas formas que ele te responde. A boca fica seca, a garganta fecha, a pupila do olho dá uma tremidinha, né? Então, assim, você tem um monte de reação física, né? O seu corpo te avisa de várias formas que você está incomodado. E aí a pergunta é, por que que aquilo me incomodou? Por que que aquilo me incomodou? O que ele falou, o que ele acha, ou a forma como ele me olhou, por que que me incomodou? Por que que eu me sinto incomodado com isso? E aí é onde você fala do tratar, né? O tratar é escutar essa resposta. Se eu não dou conta de ouvir ela sozinha, se eu não dou conta de olhar para essa resposta, ou até mesmo alcançá-la sozinha, por que eu não posso pedir ajuda? Porque esse incômodo vai seu, repetir. E, e seu corpo já disse tanto, como você deu vários exemplos aí, é porque algo precisa ser falado, sim, precisa ser simbolizado. Até sim. porque, né, Rose, se eu não falar, ou meu corpo implode, ou eu explodo com alguém. E geralmente vai ser com a pessoa errada. Vai ser com quem não tem nada a ver com aquele problema que eu estou passando. Então, Sim. ou a gente implode ou a gente explode. Então, é muito importante a gente ouvir tudo isso que você disse, né? Que é o corpo delicadamente dizendo algumas coisas. Mas se a gente não der ouvido, ele vai gritar. Vai. Porque o corpo, ele não cabe em si, né? Ele vai para fora mesmo. Então, a gente E precisa... E é é, tão bonito a gente ter essa delicadeza com o corpo, que é com a gente mesmo. Às vezes a gente fica falando do corpo como se o corpo fosse um ente que estivesse fora. Não, mas como o Roberto Carlos, que fez aí 80 anos, né? Esse cara sou eu, esse corpo sou eu. esse Eu corpo sou sou esse eu. corpo. Eu sou essa dor, eu sou esse incômodo, eu sou essa voz. Então eu preciso dizer disso.
É claro que quando a gente fala sobre essas manifestações, não estamos falando só dos incômodos, né? Tem coisas boas também, as borboletas, né, que batem asas no nosso estômago, né? Que, ah, tem outras, né? Para as coisas boas também isso acontece. Sim. Dentro desse contexto, né, que veio a questão do incômodo, mas o nosso corpo reage às coisas boas também, né? Não vamos pensar que são só as coisas ditas, né? O dito ruim, né? Porque o incômodo, né? Só para a gente amarrar essa parte, que a gente tem só mais alguns minutinhos, seu tempo já está acabando e o meu também. O incômodo, ele vem para te pedir um movimento. O incômodo, ele não é de todo ruim. Ele está te avisando, né? Então, toda vez que eu me incomodo com algo, e aí voltando lá na questão do erro, né? Se alguém erra e eu me sinto incomodado, ou se eu erro também, gera um incômodo dentro de mim, o erro, ele gera um incômodo, ele deixa um incômodo. Um climão, pode deixar assim, né? Ele cria um climão. E esse incômodo, ele pede movimento, né? Ele pede movimento. E qual movimento que eu vou dar para o meu incômodo? Né? Porque se eu não ouço ele, ele aumenta. Ele aumenta. Se eu não ouço essa taquicardia que me dá aqui, ó, quando aquilo me incomoda, ela aumenta. Se eu não ouço aquele friozinho na barriga, aquela queimaçãozinha, ela aumenta. Ela aumenta para uma gastrite nervosa, ela aumenta para uma pressão alta, ela aumenta para um infarto, ela aumenta. E aí vai, entendeu? Por quê? Porque ela está te avisando, né? Está te incomodando. Então, os incômodos, ele, no primeiro momento, ele tem uma sensação ruim, mas ele não é de todo ruim. Ele é seu amigo. Ele está te Tá te chamando, avisando. ele está te avisando, ele está te chamando para o movimento. Todo incômodo pede um movimento, né? Essa que é a verdade. Então, É. quando algo me incomoda, eu preciso perguntar por quê. Por que que eu fiquei incomodado com isso? Por que que eu fiquei E incomodado? tem uma outra coisa também que a gente iniciou falando do erro. O erro é uma pedrinha, né? É um degrauzinho para o acerto. Sim, Então, quando eu dou conta de tudo isso que você está dizendo, desse incômodo lá, né? Alguém está falando que o incômodo é um grito de socorro. É isso mesmo. É quando eu vou ouvindo esse grito, quando eu vou tendo esse cuidado com esse incômodo, ele vai virando degrau para a minha maturidade, para o meu amadurecimento, para o meu sucesso. Eu não preciso ser prisioneiro daquilo, do lugar que os outros me colocaram, ou lugar que às vezes eu mesmo quis ficar por algum motivo. sim. Né? Às vezes eu não tenho o incômodo, eu sou um acomodado também, Eu sou entende? uma... Então, às vezes ali tá gostoso para mim. Mas quando eu me incomodo, melhor dizendo, eu começo a dar passos. E isso é importante para nós. Caminhar sempre, independente de qualquer situação. Se coloque em movimento. Sim, sim. E é uma exigência física, né? Justamente. É É uma uma exigência. exigência física. E o corpo todo acompanha esse movimento. Sim, sim, Né? sim. Vai caminhar na rua abaixo ou na rua acima, no lugar que você ainda não andou, vai ver novos ares. Né? Mesmo que a gente está aí na pandemia, mas vamos sair do lugar do mesmo. Às vezes você frequenta os mesmos sites, mas essa live é toda terça-feira às 9h30, você pode vir. Mas às vezes a gente frequenta sempre os mesmos lugares, ouve as mesmas pessoas, as mesmas músicas, ri das mesmas piadas. Vamos procurar novidade. Sim. Vamos nos incomodar com outras coisas para a gente ver novas possibilidades, novas formas de ver a vida, novas formas de refletir sobre as coisas também. Sim. Novos incômodos, né, Dan? Porque também às vezes a gente quer ficar só no lugar onde a gente é aplaudido. Sim, Né? E às vezes só o aplauso não me tira do meu lugar, não me coloca para sim, frente.
né? Domingo, quando falou do Roberto Carlos, ele fazendo 80 anos, a fonoaudióloga dele falou, ele treina todo dia, mesmo se não tiver show. Uhum. Os Rolling Stones, outro dia assistindo uma reportagem sobre eles, treinam todo dia, entende? Então a gente precisa viver essa experiência da nossa disciplina com a gente mesmo, querer sempre fazer o melhor, mas o melhor que dá satisfação para mim primeiro. Eu quero fazer o melhor porque eu me sinto bem. E quando eu consigo me colocar nesse lugar, eu ofereço o melhor para o outro também. Eu tenho que gostar de mim primeiro, para que eu me ofereça para os outros, para que os outros queiram estar comigo também. Sim, sim. A Sônia falou aí da sair da zona de conforto, né? E passar por cima desse ego que emana, que a Letícia falou aí também, exatamente. Sim. Exatamente. Muito bem. Vou te convidar para as considerações finais, porque o nosso tempo já está se... Mais uma vez eu agradeço. Semana que vem a gente está aí de novo, se Deus quiser. Acompanhe o canal Eduardo Sabará. Dê um like, curtir, compartilhe. Vamos juntos, espalhando coisas boas para esse universo inteiro. Às vezes a gente propõe um tema, né, Eduardo? E acaba que esse tema ele vai abrindo vários links, né? E nós vamos até lá e volta, dá vontade de ficar, né? Dá vontade de ficar mais um pouquinho, mas assim, é um pouquinho de cada também. Né? Semana que vem nós estamos aqui de novo. Voltamos muito, né? Na questão do que nós falamos semana passada, e é assim mesmo, né? É nesse espaço de conversar sobre, né? Uma coisa que tem muita pouca possibilidade de se falar, que é sobre emoções, que a gente vai aprendendo também a falar sobre isso. Né? Aprendendo a falar sobre o que eu sinto, aprendendo a falar sobre o que me rodeia por dentro, né? O que é cada coisa, né? Onde que está o espaço de cada uma dessas coisinhas? É falando. E a ideia é essa. Apesar de não podermos, né, abrir o espaço para todo mundo aparecer aqui e falar junto, né? Mas quando eu falo, quando você fala, né? De alguma forma os outros também que estão nos ouvindo estão falando, né? Falando sobre isso, né? Às vezes pode se incomodar com uma fala sua, com uma fala minha, e já tem a oportunidade de falar assim, opa, por que eu estou incomodada com aquilo que o Eduardo falou? Já entra nesse treino, nessa prática, né? De ouvir os meus incômodos, né? E essa é a ideia, né? Na verdade, a ideia é a gente estar aqui, criar esse espaço esse espaço rápido de bate-papo sobre o que eu sinto, né? O que acontece comigo nesse espaço de emoções. Muito bem. Então, muito bem. Até a próxima. Até mais. Uma boa semana para você, para todo mundo aí. Fiquem bem todos. Até semana que vem.